Servir na comunidade da Nova Aliança, Romanos 12, de 3 a 8. Te incentivo a ler o versículo 1 e 2 de novo, porque daqui para frente Paulo vai demonstrar para a gente, de forma prática, o que é viver como sacrifício vivo e agradável a Deus, tá certo? A ideia central, então, o desafio de Paulo em Romanos 12, 1 e 2, para que os salvos se tornem sacrifícios vivos a Deus, é desenvolvido no versículo 3 a 8. Os cristãos devem servir uns aos outros na comunidade da nova aliança. Para isso, cada um deve usar seus dons espirituais a fim de servir a outros no corpo de Cristo. Ele começa no versículo 3 dizendo assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Que graça que foi dada a Paulo? Ele está falando aqui da sua autoridade apostólica, que é uma graça de Deus. Essa autoridade apostólica dá a ele autoridade, portanto, para quê? Para ensinar a igreja, exortar a igreja, normatizar até comportamentos na igreja e dizer da forma que eles deveriam viver, que iria então agradar a Deus. Essa é a graça que Paulo recebe. Ele é um apóstolo de Cristo. Ele tem autoridade apostólica justamente para fazer isso que ele vai começar ou continuar fazendo o que ele está fazendo na carta. Então, pela graça que me foi dada, pelo ministério apostólico, pela autoridade apostólica, digo a cada um de vocês: não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, com moderação. Ok, deixa eu só fazer um destaque aqui nessas palavras que eu coloquei em roxo, que são palavras transliteradas do grego. No português, a gente não tem essa brincadeira aí de palavras que Paulo fez no original, mas ele está trabalhando com o termo phronein. Phronein é pensar, tá certo? E ele fala assim, hiperphronein, aí ele usa phronein e sophronein. O que ele está fazendo? Um trocadilho. Ele está dizendo não hiperphronein, pelo contrário, phronein, sophronein. Eu vou traduzir de forma mais literal. Esse hiper aí é de hiper mesmo, de grande. Então, não pense além, não pense grande, não pense muito mais, não pense de forma desmoderada, né? De forma que não convém a respeito de si mesmo. Então, o que é isso? É o orgulho, a prepotência, a soberba. As pessoas que olham para si mesmas e se acham maiores do que outras, é uma pessoa que está numa condição de orgulho, de soberba. Então, não sejam soberbos, orgulhosos, não sejam prepotentes, né? Então, ele fala, não hiperfronei, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, fronein, sofronein, quer dizer, pense pensando moderadamente. Literalmente seria isso. Pense pensamentos moderados, pense pensamentos equilibrados, com uma consciência sadia. Então, o que ele está dizendo? Se coloque no seu lugar dentro do corpo de Cristo. Veja a tua condição, veja o seu valor ali como membro, ele vai desenvolver isso do corpo de Cristo, mas que você não é melhor que ninguém e nem inferior a ninguém. Você tem o seu lugar no reino de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa assimilar de forma importantíssima para o convívio comunitário. E ele continua, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Meu irmão, um só corpo em Cristo. Não existe mais de um corpo de Cristo. Um só corpo em Cristo. Portanto, cuidado. Cuidado pelas não fazer divisões. Cuidado para não causar rachaduras, não causar problemas no corpo de Cristo. Jesus preza pela sua igreja. Ele preza pela unidade do corpo de Cristo. Que você não seja de forma alguma nunca um agente de desestruturação dessa unidade. Pelo contrário, que com os teus dons, talentos, tudo que você tem e você possa, junto com o Espírito Santo, preservar o vínculo da unidade, o vínculo da paz no corpo de Cristo, tá ok?
Os versículos 4 e 5 pressupõem, então, o óbvio, ou seja, que o corpo humano é composto de vários membros, cada qual com suas respectivas funções. Mas apresenta aqui uma verdade profunda, porque é uma verdade espiritual, de que o corpo de Cristo também é constituído de muitos membros, cada qual com sua própria função espiritual. Temos, porém, aqui Paulo faz uma descrição, ele descreve aqui alguns dons. Ele diz assim: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se você tem profecia, use esse dom segundo a proporção da fé, né? Se você é uma pessoa que é inspirada por Deus nas palavras para edificar, exortar, consolar a igreja, se você tem o dom de profecia, que seja segundo a proporção da sua fé. O que isso quer dizer? Que não seja hiperfronein, que não seja pensando de si mesmo além do que convém, que não seja você pensando de si uma pessoa melhor do que as outras, sendo orgulhoso, soberbo, porque você está profetizando. Meu irmão, não, isso não é corpo de Cristo, isso não é cultuar a Deus, não é glorificar a Deus, isso não é viver de forma agradável a Deus. Então, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Você que ensina, vá lá, estude, aprenda, organize, seja claro para que as pessoas consigam entender as verdades do reino e do evangelho. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. Aqui é interessante que ele coloca a contribuição como um dom, apesar de sabermos que há uma contribuição geral de todos os cristãos que devem se envolver de alguma forma financeiramente com aquilo que é o reino de Deus, a família de Deus, a comunidade de Cristo para a propagação do Evangelho, né? na manutenção das pessoas que estão envolvidas pregando o Evangelho, para que elas vivam do Evangelho, conforme diz a palavra. Aqui há uma pessoa, pessoas que no meio do corpo de Cristo recebem um dom da contribuição, que deve de forma generosa fazer isso. Né? O que preside, o que lidera, faça isso com zelo. E quem exerce misericórdia, faça com alegria. Então, é óbvio que todo deve exercer misericórdia, todo mundo. O que ele está falando? Que tem um dom de misericórdia para algumas pessoas, que são pessoas que vão se dedicar de forma intensa a demonstrações de atos de misericórdia, inclusive ajudando a igreja a se organizar para que possa exercer misericórdia aos outros. Então, o que ele está dizendo? Independente do seu dom, faça isso da melhor forma, nunca pensando de si mesmo além do que convém, mas pensando de forma moderada, equilibrada. Eu sou parte de um corpo, né? Eu não sou o todo, o centro das atenções não sou eu sou parte de um todo, eu sou parte do corpo de Cristo e a glória deve ser para Ele e não para mim. E as nossas considerações finais aqui. Deus distribui os dons espirituais entre todos os cristãos, certo? Então você tem o seu. Use da melhor forma para abençoar as pessoas que estão junto na comunidade de Cristo, as pessoas que estão próximas a você e para glorificar a Deus. Deus concede a fé necessária que você precisa para o exercício desses dons. Visto que os dons espirituais têm seu fundamento na graça de Deus, não há espaço para arrogância, nem para sentimentos de inferioridade entre os cristãos, meus irmãos. Você não pode se sentir superior a ninguém e nem inferior a ninguém. O que você tem é o favor, a graça que lhe foi dada. Faça isso, use o seu dom da melhor forma para a edificação do corpo de Cristo, para servir e abençoar os teus irmãos e aos outros. Os dons espirituais devem ser usados para beneficiar os outros, especialmente a comunidade da nova aliança. A diversidade de dons espirituais confere unidade ao corpo de Cristo. Essa diferença de dons não divide o corpo, une o corpo, porque é um servindo ao outro, é um fazendo o outro crescer, é um dando de si mesmo para o outro e então amadurecendo em Cristo Jesus. Lembre-se disso e faça o seguinte: sirva, seja servo da comunidade da nova aliança, vivendo assim como sacrifício vivo e agradável a Deus. Tá ok? Deus abençoe você.